5, verso 13 até o verso 15. Abra sua Bíblia nesse texto para nossa edificação. Gálatas, capítulo 5, versículo 13 até o versículo 15. E nós estaremos falando hoje sobre o chamamento da graça para a liberdade. E eu convido os irmãos a se colocarem em pé e convido a você que vai estar lendo esse texto também aí na sua casa. Abra sua Bíblia, você que está acompanhando a transmissão, que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Vamos ler esse texto em Gálatas 5, 13 até o versículo 15. Todos juntos? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Oremos. Pai querido, fale conosco por meio da tua palavra, Senhor. Queremos entendê-la e aplicá-la em nosso coração. Que nenhum de nós saia daqui do jeito que entrou, mas que nesta noite, neste dia 9 de novembro, ó Deus, de 2025, o Senhor possa marcar a nossa vida. Ó Deus, estamos aqui em comunhão com o Senhor, junto com o povo do Senhor, para adorar ao Senhor e para ouvir a Tua voz, ó Deus. Abençoe cada um que aqui veio, abençoe a Tua palavra, Senhor, que ela possa marcar a nossa vida, os nossos corações e nos encher do conhecimento do Senhor. É o que pedimos, é o que suplicamos, é o que clamamos, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. A liberdade alimenta o sonho humano. Todo mundo quer ser livre. E ela inspira canções, inspira filmes. Revoluções são, às vezes, realizadas por causa desse sonho de liberdade. Existe até um filme chamado Um Sonho de Liberdade. Não sei se você já assistiu. É assim que o homem define o seu mais anseio profundo da alma, esse desejo da liberdade. Por isso as nossas leis fundamentais garantem diversos direitos de liberdade. Por exemplo, a liberdade de locomoção, a liberdade de ir e vir. Já pensou, se você não puder ir e vir, você está preso. Preso em casa ou preso na cadeia pública ou numa penitenciária. Você perdeu a sua liberdade de locomoção. A liberdade de crença, você pode adorar a Deus sem imposição do Estado, ou o Estado não te proibindo também de adorar, de cultuar, porque você tem a liberdade de adorar. A liberdade de expressão, você tem o direito de falar e de criar. Isso é liberdade de expressão. Já pensou se você não pudesse opinar, falar, e se isso fosse crime, você estaria então preso, né? Nós podemos ver a Coreia do Norte assim, né? Só vale o que o presidente lá determinar. E aí nós podemos perceber, mas há uma liberdade, meus irmãos, que nenhuma Constituição, né, pode assegurar: a liberdade do pecado e da própria carne. Existem muitos que usufruem dessas liberdades, mas são escravas. Quantas pessoas são escravas do vício do cigarro, não conseguem parar de fumar, ou são escravas da bebida, né, são alcoólatras, são pessoas que não conseguem sair de um bar, né, sem beber, ou estão sempre no bar bebendo, ou em casa. Então Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele combateu aqui o legalismo, a tentativa de merecer a salvação por seu próprio esforço, pelo seu próprio mérito. Nós somos livres em Cristo. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Então a nossa salvação não é esforço próprio, é graça de Deus. Então agora Paulo aqui combate o outro extremo, a libertinagem. Isso significa usar a graça como desculpa para pecar. Existem muitas pessoas, já que eu estou debaixo da graça, então vou pecar à vontade. Não, a graça que nós recebemos é poderosa para nos libertar. Nós não somos mais escravos do pecado. Então Cristo nos libertou da tirania do pecado. O pecado não é mais senhor da nossa vida, o pecado já não mais nos domina, porque se alguém está debaixo da graça, ele está livre do domínio do pecado. Mas vejam bem que Cristo nos libertou também da maldição da lei.
nós não temos mais maldição sobre a nossa vida, porque Cristo cumpriu as exigências da lei em nosso lugar. Nós não estamos debaixo da maldição, mas nós estamos debaixo da bênção de Deus. A Bíblia diz que Jesus levou sobre si na cruz do Calvário toda a nossa maldição. A Bíblia diz que Ele foi moído pelas nossas iniquidades, foi traspassado pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Então Cristo nos libertou também do jugo de Satanás. Certa feita eu fui orar para uma senhora, ela manifestou o demônio nela, ela falou assim: isso aqui é a minha égua, que ele estava montado mesmo, a pessoa não tinha domínio, porque ela estava possessa. Existem muitas pessoas também que estão vivendo nos carnavais da vida, e Cristo nos libertou da carne. A Bíblia diz: andai no Espírito, jamais satisfareis a cobiça da carne. E Cristo também nos libertou do mundo. O mundo já não mais nos atrai, porque Cristo nos libertou do mundo. Eu fico pensando, o mundo tenta atrair as pessoas como uma cobra atrai um sapo. Você já viu a cobra atraindo um sapo? A cobra abre a boca, o sapo vem gritando e entra na boca da cobra. A cobra não sai do lugar. Vocês já viram isso? Esse fenômeno na natureza? A cobra fica assim, como se estivesse encantando o sapo. O sapo fica ali até que ele entra na boca da cobra, e a cobra então engole. Ah, meus irmãos, nós não somos mais atraídos por esse mundo caído, porque nós temos uma glória muito maior, um novo céu e na nova terra. Então nós podemos perceber, meus irmãos, que essa liberdade que Cristo nos deu não é licença para pecar, mas é poder para servir. Você hoje tem poder espiritual para poder servir, e você pode dizer: eu não sou mais escravo do mundo, não sou mais escravo da carne, não sou mais escravo da cobiça, eu hoje tenho um novo coração, porque eu sou livre, e eu não estou mais debaixo do jugo de Satanás, porque Jesus me libertou. A grande ideia dessa passagem, meus irmãos, é que a verdadeira liberdade cristã não nos conduz ao pecado, mas ao amor que serve, à obediência que cumpre a lei e à comunhão que edifica. E nesse texto, Paulo nos mostra 4 verdades essenciais sobre a liberdade cristã e seu uso piedoso. Em primeiro lugar, cuidado com o abuso da liberdade cristã. Vai aparecer aí na tela e você vai ler comigo o verso 13, vamos ler? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Só até aqui. Então veja bem, que a liberdade cristã não é uma liberdade para pecar, mas uma liberdade do pecado. Nós somos livres do pecado. O pecado já não é mais senhor da nossa vida, nós não somos mais escravos do pecado. E a carne aqui não significa o corpo físico, porque o corpo físico é uma bênção, mas a carne aqui significa a natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão. Lembra que Davi fez uma oração de confissão no Salmo 51? Ele fala assim: eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu o quê? A minha mãe. Então ele fala da natureza pecaminosa. Paulo chega a dizer o seguinte: o bem que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Isso é carne, é a natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão. É por isso que eu falo assim: quem está debaixo de Adão, está debaixo de maldição. Quem está em Adão, está escravo do pecado, mas quem está em Cristo, é livre do pecado e tem uma nova vida, porque a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, meus irmãos, quando transformamos a liberdade em desculpa para satisfazer os desejos da carne, nós caímos na libertinagem. Isso é libertinagem. Quando a pessoa faz: estou debaixo da graça, então eu posso, dar ocasião à carne. E se darmos a ocasião à carne, isso é libertinagem. John Stott, ele escreveu o seguinte: a liberdade cristã é uma libertação do pecado, não uma permissão para o pecado. Nós somos livres não para pecar, mas livres do pecado. O Senhor Jesus não nos deu uma carta branca para pecar, Ele nos libertou do pecado. Imagine uma ave, um passarinho, numa gaiola. Aí você solta o passarinho e ele vai voando direto, mas direto para o vulcão.
Essa é a imagem, meus irmãos, da liberdade sem direção espiritual. A pessoa voa, mas voa para o abismo, voa para o vulcão. Então, não use a sua liberdade como desculpa para práticas mundanas. A graça não é um salvo-conduto para a imoralidade, mas uma força para a santidade. O tema da nossa igreja este ano é santidade. A Bíblia diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia diz o seguinte: sede santo porque eu sou santo. E Judas não tem capítulo, né? Só tem versículo. Vamos ler Judas capítulo, ou melhor, Judas versículo 4. Abra a sua Bíblia, é o penúltimo livro do Novo Testamento. Pede Apocalipse aí, veja o que diz aí o texto. E então, Judas escrevendo contra os falsos mestres, e ele fala que muitos falsos mestres estavam transformando a liberdade em libertinagem. Aí ele fala assim, o verso 4, vamos ler? Diz assim, vai aparecer aí na tela, não vai? Todos juntos? Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós podemos perceber aqui que muitos estavam transformando a graça de Jesus em libertinagem. Então, a nossa liberdade não é para a libertinagem, a nossa liberdade é para não sermos mais escravos do pecado. Não é para pecar, mas para sermos livres do pecado. Mas em segundo lugar, meus irmãos, vejam bem, que a liberdade cristã não é egoísmo, mas serviço por amor. Vamos ver isso? A liberdade cristã não é egoísmo, mas serviço por amor. Versículo 13 fala assim: sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então a verdadeira liberdade nos leva a servir. Deus te chamou para servir. O Senhor Jesus fala assim, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Então o amor, meus irmãos, é o freio que impede o abuso da liberdade. Então, a Bíblia chega a dizer que o amor é fruto do Espírito. A Bíblia chega a dizer assim, aquele que não ama não conhece a Deus. E a Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, e contra essas coisas não há lei. Então o cristão é liberto de si mesmo e ele se torna um servo por amor ao próximo. Se a gente não amar, a gente não consegue amar o próximo e não consegue servir o próximo. A gente serve na igreja e nós servimos por amor a Cristo e por amor ao próximo. O amor, ele transforma o eu quero em como eu posso ajudar. Como eu posso ajudar? Como eu posso contribuir? Como eu posso servir no corpo de Cristo? Vejam bem, meus irmãos, vamos pensar o seguinte, vamos pensar aqui no corpo. O corpo tem muitos membros, não é verdade? E cada membro tem a sua função. Se a mão falar assim, eu não quero servir no corpo, não quero estar, eu sou independente, e tem jeito de a mão viver fora do corpo? A mão só tem utilidade se tiver no corpo. Se a gente cortar a mão, o que vai acontecer? Vai sangrar, não vai? E daqui a pouco a mão seca, porque fora do corpo ela não tem vida. Então cada um de nós tem a sua função no corpo, e nós devemos servir uns aos outros por amor. O amor faz a gente abandonar o egoísmo, né? A Gabriela Mistral, ela escreveu o seguinte: toda a natureza é um desejo de serviço. Serve a nuvem, serve o vento, serve o sulco. Onde houver uma tarefa que todos recusem, aceita tu, sirva. A natureza serve, e você também foi chamado por Cristo para servir. Vamos pegar aqui o exemplo do bom samaritano.
O bom samaritano viu aquele homem sangrando no meio do caminho. A Bíblia diz que ele desceu do seu animal. A Bíblia diz que ele olhou aquele homem sangrando. A Bíblia diz que ele aplicou óleo e vinho nas suas feridas. A Bíblia diz que ele, com todas as forças do seu corpo, colocou sobre o animal e levou para uma hospedaria e cuidou dele e deixou 2 denários com aquele homem para que ele pudesse pagar ali algumas despesas pessoais, e falou com o dono da hospedagem: se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei. Ah, meus irmãos, mas vejam bem que o sacerdote, aqueles que conheciam a lei, e o levita, eles seguiram livres para o seu caminho, porém eles eram presos ao egoísmo, porque a filosofia daquele levita e daquele sacerdote é o seguinte: o que é meu é meu. A filosofia daquele ladrão: o que é seu é meu. Mas a filosofia aqui do bom samaritano era o seguinte: o que é meu é seu. Porque ele estava disposto a servir, meus irmãos. Então o samaritano era servo do amor e, portanto, realmente livre, porque ele estava disposto a servir a quem estava sofrendo. Ele estava disposto a estender a mão a quem estava moribundo no caminho, e para levá-lo para uma hospedaria e ajudá-lo. Este amor que nós devemos demonstrar uns aos outros, ajudar a quem precisa, erguer quem está moribundo no meio do caminho, a levar o amor de Cristo àquele que está morto, para que ele possa receber a vida. Se você hoje tem vida em Cristo, é porque alguém pregou para você, alguém te evangelizou, alguém falou do amor de Cristo na sua família. E de igual forma, nós devemos, meus irmãos, ser esse instrumento da graça de Deus. Nós devemos amar os perdidos, nós devemos orar por aqueles que estão mortos espiritualmente, para que possam receber a vida que só Jesus pode dar. Então use a sua liberdade para servir, e não para explorar. O amor é o ambiente natural da liberdade cristã, porque liberdade sem amor é devassidão, e liberdade com amor é serviço. Que nós possamos servir, e ajudar aqueles que carecem da graça de Deus. Mas, em terceiro lugar, meus irmãos, a liberdade cristã não descarta a lei, mas a cumpre no amor. Veja aí que diz o verso 14, vamos ler comigo? O que diz o texto? Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então veja, a lei cerimonial ela foi cumprida em Cristo. Por exemplo, toda a lei cerimonial do Antigo Testamento era sombra de uma realidade que viria. Por exemplo, quando a gente lê Levítico, a gente vê ali o holocausto. Matava-se um cordeiro, derramava-se um sangue na bacia e passava dos umbrais da porta. Ou matava-se um cordeiro, o sacerdote derramava aquele sangue sobre o altar. E eles faziam aquilo com todo ofertante. Ele trazia um cordeiro, trazia um novilho, ou uma família pobre trazia uma pomba, e derramava-se o sangue ali naquele altar, para fazer o que? A remissão, para fazer aquela oferenda. Mas, meus irmãos, hoje nós não temos mais o sacrifício do Antigo Testamento, porque a lei cerimonial foi cumprida em Cristo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus veio para ser batizado por João, João olhou para Jesus e falou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, quando foi instituir a ceia, ele participa da Páscoa, e ele era o Cordeiro de Deus, e depois ele institui a ceia, e ele então pega um pão e falou assim: isto é meu corpo que é dado por vós. Ele pega um cálice e fala assim: isto é o meu sangue que é dado por vós, bebei dele todos. E aí nós podemos perceber que Jesus então cumpre a lei cerimonial. Nós não celebramos mais a Páscoa, mas nós celebramos a ceia. Domingo passado vocês celebraram a ceia aqui juntamente com o pastor Rui. Era o momento de você comer espiritualmente da carne do Filho de Deus e beber espiritualmente do sangue do Filho de Deus. Jesus cumpriu toda a lei cerimonial. Mas vejam bem que nós temos a lei cerimonial, a lei civil.
A lei civil de Israel não é mais normativa para a igreja, mas a lei moral de Deus, ela permanece, e ela expressa o caráter de Deus. Qual que é a lei moral de Deus? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, Deus fala assim: não farás para ti mais escultura. Ou melhor, não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. Segundo mandamento: não farás para ti mais escultura, nem semelhança que é em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esses 2 mandamentos, meus irmãos, esses 2 primeiros mandamentos estão referindo ao que? Ao culto. Quantas pessoas às vezes têm uma imagem de escultura dentro de casa e acendem uma vela, pagam uma promessa, e essa imagem tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, e som nenhum sai da garganta. Mas a Bíblia diz que Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem o quê? Em espírito e verdade. E a Bíblia fala assim, o 3º mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus aqui em vão. Quando eu fiz a minha monografia, uma menina digitou a minha monografia, e ela falou assim: My Godinho. Eu falei: My Godinho? O que é isso? Meu Deusinho. Eu falei assim: além de você estar falando o inglês errado, My God, você ainda está tratando o nome de Deus em vão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. É o 3º mandamento. Outra coisa, 4º mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Hoje nós estamos aqui no domingo, né? Domingo é o dia do Senhor. O povo de Israel guardava o sábado por causa da criação, e nós guardamos o domingo por causa da ressurreição. O princípio é o mesmo: trabalhar 6 dias e descansar um dia, e tirar este dia para o culto ao Senhor, para adorarmos ao Senhor, para cultuarmos ao Senhor. Isso é a lei moral de Deus, meus irmãos. É colocar Deus no centro da nossa vida. Veja bem, o povo da antiga aliança guardava o último dia, o 7º, né? Nós guardamos o 1º e dedicamos toda a nossa vida a Deus. E nós guardamos o domingo por causa da ressurreição. O nosso Cristo que morreu na cruz ressuscitou dentre os mortos no 3º dia, e Ele está vivo, e nós cultuamos ao Senhor. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. E aqui nós podemos perceber, e os outros mandamentos? Está falando do nosso amor ao próximo. O texto fala assim: honra teu pai e a tua mãe, que é o 1º mandamento com promessa. A gente viu essa semana aí um filho que esfaqueou o pai, matou o pai. Já pensou? Às vezes nós temos uma briga geracional de filhos contra pais e pais contra os filhos. Não é assim que nós estamos assistindo? Pais que matam seus filhos e filhos que matam seus pais. E a Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe, que é o 1º mandamento com promessa. O 6º mandamento: não matarás. Hoje você estudar aqui o pecado, elemento de discórdia. E um dos textos lá da semana era o texto que fala assim: Caim e Abel. Caim matou o seu próprio irmão. Matou por quê? Porque Deus aceitou Abel e a sua oferta, e Deus rejeitou Caim e a sua oferta. E por inveja, por ira, ele levou o seu irmão para o campo e tirou a vida do seu irmão. O Brasil, meus irmãos, tem sido um dos países campeões em assassinatos. São mais de 40 mil assassinatos por ano. Será que aqui no bairro Cascata nós já tivemos homicídios? Tem um irmão aqui da nossa igreja, não sei se vocês lembram dele, ele entrou uma vez no bairro, deram um tiro lá e quase que ele morreu. Não foi isso? Deus guardou a vida dele. E no bairro Petrolina, já teve homicídio lá? Já teve? Quantas pessoas às vezes morrem? E nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão quebrando o 6º mandamento.
E o homem é a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus. E nós podemos perceber, e o 7º mandamento, não adulterarás. Quantos casamentos destruídos por falta da vigilância e por causa do adultério? O 8º mandamento, não furtarás. Não furtarás. Quantos roubos de carro, roubo de celular, roubo de casa, roubo de joias, quantos furtos. E aí nós podemos perceber, e o 9º mandamento? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E a gente vê aí na internet, fake news, pessoas destruindo a imagem das pessoas com a língua. A língua mata também. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º mandamento, qual que é? Não cobiçarás. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, o animal do teu próximo, nem nada que pertence ao teu próximo. Então nós podemos perceber que a lei moral de Deus permanece, pois ela expressa o caráter de Deus. E quem ama, não mata, não furta, não destrói a imagem da pessoa com a língua, que é matar a pessoa, a sua reputação, não cobiça a casa do próximo. Quem ama, meus irmãos, vai cumprir a lei moral de Deus. O amor, ele não anula a lei, ele a realiza. Ele a realiza. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, Agostinho diz o seguinte: ama e faz o que quiseres. Se você amar, você não vai destruir o seu lar com adultério, não vai destruir o próximo matando, não vai destruir a família. Você vai amar o seu pai e a sua mãe, você vai ter um bom relacionamento com o seu pai e com a sua mãe, pois quem ama verdadeiramente jamais fará o mal. Então, assim como um rio, meus irmãos, precisa de imagens para fluir, o amor precisa da lei moral para não transbordar em sentimentalismo. Veja bem que o rio, se ele sair fora da caixa, o que acontece? Tem destruição, tem enchente, tem morte. Então, o amor, ele precisa dessas margens da lei de Deus para poder fluir e trazer benefício e trazer bênção para a vida das pessoas. Então, o amor a Deus e ao próximo é a essência da obediência cristã. Então, não obedeça por meio da lei, mas por gratidão à graça, porque a graça não nos isenta de deveres, ela nos capacita a cumpri-los. Que você possa cumprir os seus deveres, que você possa viver debaixo da lei de Deus. Mas, finalmente, meus irmãos, a liberdade cristã gera união e não confusão. Vamos ler o que diz o verso 15, vamos ler? Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Veja bem que quando o amor é substituído por rivalidade, a igreja se autodestrói. A gente lê o Salmo 133, né? E que a gente tem que saber de cor e praticá-lo, fala assim: ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Aí o texto vai dizer: é como óleo sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e até a gola de suas vestes. Que a gente possa ter esse óleo fresco da presença do Espírito Santo na nossa vida. O texto vai assim: é como orvalho sobre os montes de Sião. Olha como orvalho é importante sobre os montes de Sião. Quando você olha os montes de Sião, onde ali tem água, tem orvalho, e desce para o vale. E aquela água que corre lá do Monte Hermon é que vai abastecer ali o mar da Galileia e vai chegar até o Mar Morto, levando vida, descendo dos montes. Que nós possamos ter esse orvalho sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa igreja. Sabe uma das coisas que eu tenho pedido, Léo? É que Deus nos dê um avivamento na nossa igreja, meus irmãos. Eu sei que se Deus mandar um avivamento aqui, esse bairro vai ser abalado com a presença de Deus. A presença de Deus.
Eu não quero aquele tornado lá do sul, não, viu? Eu quero um vento poderoso da graça de Deus para transformar famílias, para atrair famílias. Hoje, quando estava andando aqui nas ruas, eu, Senhor, manda vida, Senhor. Toca nos corações. Faça que o folheto que a gente entregar possa alcançar os corações. Faça que a mensagem transmitida aqui possa chegar nos corações. Eu sei que só Deus pode fazer isso, pela sua graça. Então, meus irmãos, que Deus possa nos dar esse avivamento. Porque morder e devorar são animais de feras selvagens, não é verdade? Há pouco tempo, uma onça atingiu uma pessoa que estava lá, um caseiro, né? Na fazenda, destruiu ele, né? Feras selvagens. E nós podemos perceber, Paulo usa essa figura aqui de morder e devorar. Teve uma igreja que aconteceu isso literalmente, que a igreja teve que fechar, sabia? Um irmão mordeu as costas de outro irmão. E ficou a marca nas costas dele. E é triste, meus irmãos, que a mordida foi tão forte que ele conseguiu arrancar um pedaço da pele. E aí houve uma ordem judicial para que aquela igreja ficasse fechada 30 dias. E foi um escândalo na cidade, porque as pessoas escreveram assim na porta da igreja, karatê. Porque houve uma briga. Então o Paulo usa essa figura aqui, morder e devorar, são imagens de feras selvagens, onde há ciúmes, contendas e vaidades, não há liberdade, mas escravidão à carne. Mateus Henry, ele observou o seguinte: os que devoram uns aos outros por inveja e ciúmes, acabarão sendo devorados por Satanás. Que nós possamos viver em paz uns com os outros. A gente pode perceber quantas pessoas às vezes vão no estádio, né, torcer pelo seu time do coração, e às vezes saem dali e se envolvem numa briga, e às vezes perdem a vida. Vocês lembram daquele torcedor lá em São Paulo, que apanhou tanto que ele ficou sentado aqui e morreu, com tanta pancada que ele recebeu na cabeça. Então, um incêndio, meus irmãos, ele começa com uma pequena faísca. Uma pequena faísca pode incendiar uma floresta. Assim também, uma palavra amarga pode incendiar a comunhão da igreja. Nós devemos prezar pela comunhão da igreja. Nós devemos dizer, como o salmista diz: ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Por isso, evite a crítica destrutiva. Se você não possa ajudar, que também não possa atrapalhar. Então promova a unidade, não a divisão. Ore para que o amor reine sobre a convivência cristã, porque isso vai impactar a igreja e vai impactar a sociedade. A Bíblia chega a dizer o seguinte, eu gostaria que a gente pudesse abrir em João capítulo 13, abra sua Bíblia aqui, em João 13, e nós estaremos lendo o versículo 35, veja esse texto aqui, como é que o mundo vai nos conhecer? João 13, 35, todos juntos? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então o mundo vai nos conhecer, o mundo inteiro vai nos conhecer, se nós tivermos amor uns aos outros. Concluindo, meus irmãos, a liberdade é um dom precioso de Cristo, mas a liberdade sem amor é destrutiva, a liberdade sem lei é caos, e a liberdade sem comunhão é isolamento. Existem muitas pessoas que falam assim: eu sou crente em Jesus, mas estou desigrejado. Não existe crente desigrejado. Quem tem Cristo tem comunhão uns com os outros. Quem tem Cristo tem comunhão na igreja. E nós devemos ter esse amor cristão. Nós não podemos viver no isolamento. Não tem como a mão viver separada do corpo. Não tem jeito, meus irmãos. Por exemplo, eu gosto de usar uma ilustração, como é importante, né, cada função dos membros do corpo. Por exemplo, você está passando numa rua, e aí você está passando nesta estrada, e caminhando nessa estrada, você vê um pé de manga. Seus olhos vê. E você vê, mas os seus olhos não podem pegar, pode? E para você se aproximar daquela árvore, você anda, você usa os seus pés. E quando você se aproxima daquela árvore, você não vai pegar com o pé, você vai pegar com o quê? Com as mãos. E aí depois que você pega com as mãos, as suas mãos não vão mastigar, vão? Você vai levar a boca e os seus dentes e você vai mastigar, né? E aí você vai engolir. E aí você precisa do esôfago, para você mandar
o alimento para dentro, não é verdade? E depois que cai no estômago, você precisa da bilis lá do fígado para processar, e aí você vai ter os nutrientes, então, daquilo que você comeu. Você viu que todo o seu corpo está envolvido nesse processo? Você viu, mas não pôde pegar. Você teve que andar. Você andou, mas os seus pés não puderam pegar, você teve que usar as suas mãos, e depois que você usou as suas mãos, você também usou a sua boca, usou a sua língua, e depois o esôfago, você mandou alimento para o estômago, e o fígado mandou a bilis para fazer ali a digestão. Meus queridos irmãos, todo o corpo envolvido, todos os membros do corpo processando tudo isso aí, e nós precisamos uns dos outros. Isso significa que eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo. Então, a verdadeira liberdade cristã, meus irmãos, é vida no Espírito. Que nós possamos ter a força do Espírito Santo, que o Espírito Santo possa nos usar e abençoar as nossas vidas, e cada membro do corpo possa cumprir a sua função, e que nós possamos ser motivados pelo amor, e possamos ser orientados pela palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, e luz para os nossos caminhos. Então, como nós viveremos, meus irmãos? Nós viveremos evitando os extremos. Cuidado com os extremos. Segundo William Henry, a vida cristã é semelhante a uma travessia sobre uma pinguela, que cruza um lugar onde se encontram dois rios poluídos. Um é o legalismo, e o outro é a libertinagem. Se você cair no rio do legalismo judaico, você vai pensar que é salvo pela sua própria fé, pelo seu próprio esforço, pela sua própria obra, pelos seus próprios méritos. Mas se você cair na libertinagem, nos vícios grosseiros do paganismo, você vai usar a liberdade cristã para pecar e não correr do pecado. Isso vai mostrar que você é um escravo ainda, você não recebeu a graça libertadora, você não recebeu a nova vida. Então lembre-se de uma coisa, que a liberdade do cristão não é liberdade para pecar, mas uma liberdade do pecado. E que o evangelho não é legalismo e nem relativismo, mas é um relacionamento com Deus por meio da graça de Jesus. Você tem nova vida, porque você está em Cristo Jesus, e Cristo te enxertou no corpo pela força do Espírito Santo, e agora você tem liberdade para agradar a Deus, e liberdade do pecado, para não ser mais escravo do mundo, nem de Satanás e nem do pecado. Mas em segundo lugar, conviveremos, meus irmãos, sirva com amor. Deus te deu o dom, sirva na igreja com o dom que Deus te deu. E quem ama, serve. E quem serve, revela Cristo. Revela o amor de Cristo. Revela o caráter de Cristo. Revela a graça de Jesus na sua vida. Mas, finalmente, busque a paz na igreja. Busque o crescimento da igreja. Busque o avivamento da igreja. Porque o amor é o caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada disso me valerá a pena. Ainda que eu distribua o meu próprio corpo para os meus bens, ou o meu próprio corpo para ser queimado, nada disso me adiantará. A Bíblia diz que o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não se conduz inconvenientemente, o amor não se exaspera, o amor não se ressente do mal, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, o amor jamais acaba. Mas havendo profecia, desaparecerão, havendo língua, cessarão, mas o amor jamais acaba. Então, vivamos como servos livres, libertos para amar, obedecer e construir a comunhão do corpo de Cristo. Que Deus possa nos usar para construirmos vidas com o Evangelho de Jesus, porque nós somos livres, livres para amar a Deus e livres para amar uns aos outros. Que Deus nos abençoe. Vamos colocar em pé? Vamos falar com Deus? Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe e que derrame sobre nós a sua graça, o seu poder, o seu amor. Vamos colocar tudo nas mãos do Senhor. Pai querido, estamos aqui diante do Senhor, ó Deus. Nós não queremos, ó Deus, viver no legalismo, porque nós não somos salvos pela lei, Senhor, pelo nosso próprio esforço. E nem queremos, ó Deus, também viver na libertinagem, porque nós somos livres do pecado, e não para pecar. Louvado seja o teu nome, Senhor, que possamos viver debaixo da tua graça,
livres do pecado, livres do mundo, livres, ó Deus, das garras de Satanás, para servirmos ao Senhor com os nossos dons e talentos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós queremos viver, ó Deus, servindo com amor, ó Deus, revelando o caráter de Cristo, revelando o amor de Cristo. Usa a nossa vida, Senhor, usa o teu povo e faça, Deus, que essa igreja possa crescer. Abençoe, ó Deus, aqui o Cascata, abençoe os moradores do Petrolina, Senhor, sopra o teu Santo Espírito, Senhor, sobre cada morador aqui, e usa a tua igreja, Senhor, para colher esses frutos, ó Deus, para o teu reino, em nome de Jesus. Abençoe a vida do Léo, a vida da Cíntia e a vida de cada irmão aqui dessa congregação, usando, ó Deus, para que sejamos ganhadores de almas para o Senhor. Tua palavra diz que o ganhador de almas é sábio, e que o Senhor esteja, ó Deus, abençoando este bairro, Senhor, e abençoando os moradores deste bairro, em nome de Jesus, que as pessoas possam ter fome e sede do Senhor. Faça isso pelo teu poder, Senhor. Nós queremos buscar a paz na igreja, vivemos em comunhão com o Senhor, como diz o salmista, ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Nós queremos, ó Deus, viver como servos livres, ó Deus, libertos, ó Deus, para amar, libertos, ó Deus, para obedecer, e libertos, ó Deus, para construirmos a comunhão no corpo de Cristo, para o louvor da tua glória, Senhor. Sopra sobre nós, ó Deus, porção dobrada do teu Santo Espírito. Abençoe o teu povo, abençoe, ó Deus, cada família desta igreja, e faça, ó Deus, que o reino do Senhor possa avançar, ó Deus, nas nossas casas e através das nossas vidas, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Querido povo de Deus, povo mais feliz da terra, povo que tem o nome escrito no livro da vida, receber a bênção do Senhor, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo seja com todos vós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos, uma boa semana, uma semana vitoriosa em Cristo Jesus, que Deus abençoe vocês. Estarei à porta cumprimentando os irmãos, no nome de Jesus.